Muita paz, muita luz e até que enfim estamos aqui juntos novamente. Você já sabe do que eu vou falar, né? O livro de Exu, Mistério Revelado, Rubens Saraceni. Hernani, você deve estar ganhando um mega de um cachê, né? Para divulgar esse livro. Não estou ganhando nenhum centavo, nem da editora Madras, e muito menos nosso querido professor Rubens Saraceni, que já está no plano espiritual, fez a passagem alguns anos atrás, nem de ninguém, nem um centavo. O que eu estou ganhando é a satisfação de estar mostrando para você um livro encantador e maravilhoso que vai te auxiliar muito em sua jornada ascensional. Já estamos aqui na página 57 e o título deste capítulo é Os Exus de Trabalhos Espirituais. São aqueles Exus que incorporam nas pessoas para dar atendimento. Aqui na página 58, já dando um saltinho, a gente pode encontrar aqui no terceiro parágrafo que diz assim, que os Exus de trabalhos espirituais, ou Exus de lei, quando alguns preferem falar, ordenam a quem os consulta que realizem certas oferendas, pois só assim determinados processos serão desacelerados ou anulados, permitindo que a pessoa se recupere tanto material quanto espiritualmente. Aí aqui eu vou acrescentar, os Exus eles vão atuar sim no campo material, mas eles atuam também no espiritual, vibracional, no aspecto kármico e no aspecto energético, tá? Nesses 4 pilares. E continuando aqui, e esses Exus atendem por nomes simbólicos que mantêm correlação com os mistérios de Umbanda, já que só os guardiões mantêm correlação com os mistérios planetários. Aí aqui eles citam alguns nomes simbólicos de Exus, então só alguns, existem centenas. Ele fala aqui dos Exus espada e do 7 espada, do caveira do 7 caveira, do porteiro do 7 porteiro, do Exu cruzeiro 7 cruzeiro, do Exu capa preta ou do 7 capas pretas, o Exu dos raios ou 7 raios, Exu das encruzilhadas ou 7 encruzilhadas, Exu coroa, Exu 7 coroas e assim vai. Bom, esses nomes são simbólicos e nós sabemos, na verdade, que são falanges. Por exemplo, é normal, já aconteceu muito, eu chegar num terreiro e tem um médium lá incorporado na Exu caveira, e quando você vai ver, tem mais uma médium incorporada também nesse Exu caveira. Você fala, o Exu, a entidade se dividiu pela metade está no médio, metade está no outro médio? Não. São Exus que estão ali por inteiro, cada um no seu médio, porque a falange, por exemplo, do Exu Caveira, tem mais de 10 mil Exus que fazem parte da mesma falange. Assim como 7 capas, 7 facadas, Exu do lodo, Exu tiriri, são todos Exus que tem, eles vêm com aquele nome, por mais que ele tenha um nome, por exemplo, João Caveira, é uma falange. É uma falange que quando começou era com uma entidade só chamada João Caveira. Essa entidade foi evoluindo lá entre os caveiras, foi evoluindo e montou uma subfalange. Com o tempo essa subfalange se tornou uma falange respeitada com autenticação própria. Tá? Como é que uma falange se torna com autenticação própria? Quando aquela falange recebe autorização para ser coroada nos 7 tronos da vida. Então passam a ter aquela falange passa a ter membros aceitos à esquerda dos 7 tronos. É claro que cada trono tem o seu masculino e o seu feminino. Então a gente fala 7 tronos, mas na verdade são 7 frequências tronais. Porque cada frequência tronal tem seu masculino e seu feminino. Por exemplo, a frequência tronal da geração. Tem o trono feminino da geração e o trono masculino da geração. A frequência do conhecimento tem o trono feminino do conhecimento e masculino do conhecimento. Entendeu? A da fé tem o trono feminino da fé e o trono masculino da fé. Tem o trono feminino da lei e o masculino da lei. O feminino da justiça e o masculino da justiça. O feminino da evolução e o masculino da evolução. O trono feminino do amor e o trono masculino do amor. Cada trono desse, que no total dá 14, tem a sua esquerda. Então, quando uma falange de Exu ela se torna uma falange completa, ordenada por completo, ela recebe autorização para iniciar os seus membros à esquerda de cada um dos tronos, das 7 frequências tronais. Cada frequência tronal tem 2 tronos, por conta do masculino e feminino. Portanto,
aquela falange tem 14 possibilidades de iniciação. 14. Os filhos, os Exus serão coroados em alguns desses 7 tronos. Ah, mas o meu orixá, ele está à direita do trono. Sou filho, por exemplo, de Ibeji. Ibeji, na verdade, a gente sabe que são gêmeos, são orixás gêmeos. Alguns defendem a teoria que é um casal masculino e feminino. Outros dizem que são 2 rapazes. Apresentam-os como 2 rapazes. E há quem diga que são 3. 2 rapazes e um Doum, que é feminino. Outros dizem que é um Ibeji, é um masculino, um feminino, e um Doum, que pode ser masculino e feminino, vem com uma frequência híbrida. Tanto faz, essas discussões, no final das contas, é só questão de especulação. A nós não interessa se Doum é híbrido ou não. Híbrido quer dizer que traz ao mesmo tempo a energia de homem e de mulher, masculino e feminino. Como o Oxumaré, por exemplo, é híbrido. Tanto é que os filhos de Oxumaré, eles não precisam ter um pai de cabeça ou uma mãe de cabeça. Oxumaré já é pai e já é mãe ao mesmo tempo. Então, geralmente os filhos de Oxumaré, quando põe Oxumaré de frente, é só Oxumaré. Só. Bom, continuando aqui. Aqui ele fala na página 59, os Exus de trabalhos espirituais se apresentam com nomes não simbólicos, tais como Marabô, Carangola, Tiriri, Cobra, Lucifer, Ferrabras. São Exus manifestadores de mistérios correlacionados com os tronos cósmicos negativos, que regem sobre os aspectos reativos dos seus tronos de Deus ou dos seus orixás naturais. Aí eu vou dar um salto aqui. Aí eu dou um pulo para a página 60, no primeiro parágrafo, onde diz assim, para que entendam o que estamos revelando, saibam que um Exu cobra, por exemplo, é um Exu natural de Oxumaré, que sofreu uma queda e uma regressão. Um Exu Marabô é um Exu natural de Oxóssi, que sofreu uma queda e uma regressão. Um Exu Lúcifer é um Exu natural de Oxalá, que sofreu uma queda e uma regressão. Um Exu Tiriri é um Exu natural de Ogum, que sofreu uma queda e uma regressão. Um Exu Ferrabras é um Exu natural de Xangô, que sofreu uma queda ou uma regressão. Eu tenho que dar um salto para a página 62, num trecho do último parágrafo, que diz assim, com isso, Exu não gera em si os aspectos negativos dos seres humanos, ou dos seres naturais negativados, por causa de quedas vibratórias e regressões mentais, que anularam neles a capacidade de gerar em si os mistérios dos orixás que os qualificaram em suas origens e os distinguiram com qualidades originais. Vocês não fazem ideia do problema que o mestre Rubens teve quando divulgou esse conhecimento. Porque assim, o médium, ele vem de uma egrégora. Ele vem muitas vezes preparado lá de uma colônia espiritual. E lá a coisa é ensinada muitas vezes de um jeito que quando chega aqui, muitas vezes não encontra espíritos com a mesma origem. E quando esses conhecimentos são divulgados, impactam bastante, muitas vezes de modo negativo, e nunca, às vezes, serão aceitos por completo. Deixar aqui bem claro para vocês o seguinte, Mestre Rubens sempre foi e sempre será um grande mestre. Quando a gente colocar alguma controvérsia aqui em relação a alguma coisa que o Mestre Rubens escrever, não estamos desfazendo o Mestre Rubens nem dizendo que ele estava errado. Apenas estamos mostrando que ele tinha uma visão determinada, vindo de um enfoque específico de uma determinada egrégora que compõe uma determinada colônia. Ninguém é obrigado a aceitar ou acreditar, mas também não precisa ficar jogando pedras. Simplesmente respeite. Não concordo com o Mestre Rubens. Que bom, mas para ele aquilo deu certo. Para quem seguiu do jeitinho que ele ensinou, aquilo também deu certo, está dando certo. Pode ser que para mim e para você, aquilo não contemple as nossas necessidades evolutivas. Mas o nosso respeito, não só pelo Rubens, como por todas as pessoas, deve vir sempre em primeiro lugar, porque respeitar é um ato de amor. Então vamos entender aqui hoje em dia o que é
queda. Quando se fala queda de Exu, não quer dizer que ele é um Exu que estava assim, lá vivendo na sua vibe, curtindo ali a sua missão de Exu, e de repente, por exemplo, se envolveu com uma questão que não era muito boa e aquilo feriu as leis de Deus, e por conta disso ele foi rebaixado, como um cara que era um primeiro sargento e rebaixado a cabo. Não. Ou um cara que era da luz e foi rebaixado a uma condição de trevoso, ou como uma espécie de degenerado, deposto da sua função. Não é nesse sentido quando se fala em queda. Eu vou só ler direitinho o trecho novamente para você acompanhar comigo. Veja bem, dando uma volta ali na página 60, quando diz assim: para que entenda o que estamos revelando, saiba que o Exu Cobra é um Exu natural de Oxumaré, que sofreu uma queda e uma regressão. Então, quis dizer assim, lembra quando, num determinado momento, aqui nessa playlist, ainda falando sobre esse livro, no outro vídeo, eu falei que os Exus naturais são Exus que estavam ali na sua jornada evolutiva, assim como nós, que nasceram lá numa mônada como nós, como um pontinho de luz, que passaram pelos reinos elementais, assim como nós, que passaram pelo reino animal, assim como nós, e na hora de vir para o reino hominal, eles optaram em voltar para o reino elemental e seguir a evolução no reino elemental. Não quiseram vir para o nosso reino como o reino hominal. Não, eles preferiram ficar lá, no reino elemental, e seguir evoluindo lá. Lá eles também evoluíram a ponto de se tornarem Exus, assim como tem ser humano que evolui a ponto de se tornar um Exu. Legal. E aqui diz assim: o Exu Cobra era um Exu natural de Oxumaré que sofreu uma queda e uma regressão. Então veja bem, aqui dá a entender, e pode até ser que o Rubens na época também acreditava assim, depois ele modificou o jeito dele de ver as coisas. Quando se fala que sofreu uma queda e uma regressão, não é no sentido de que sofreu um rebaixamento, uma punição por ter feito algo contra alguém. Por exemplo, alguém fez um despacho para ele lá, matou um boi, falou: ó, mata essas pessoas aí. E pôs o nome lá no sangue do boi, e ele foi e matou, e depois a lei maior chegou e falou: Exu natural de Oxumaré, você está ferrado, agora você sofrerá uma queda e uma regressão. Você era um Exu natural, ou seja, você pertencia a um reino, era um Exu natural da terra, ou um Exu natural da água, um Exu natural do fogo, um Exu natural do ar, um Exu natural cristalino, um Exu natural vegetal, um Exu natural mineral. Você era um Exu natural, mas agora você deverá pagar os seus pecados atendendo os humanos, uma forma humana, mas mesmo assim manterá uma forma animalesca, será um Exu Cobra, porque você trabalhava na frequência de Oxumaré e vai continuar trabalhando, mas servindo de outra forma agora porque você pisou na jaca, Exu natural. E aí o cara vem e começa a baixar nos médios como um cara meio homem, meio cobra, para poder quitar os seus débitos, sabe-se lá quando vai terminar de quitar. Não é assim. Tá? O povo interpretou assim, jogaram pedras no mestre Rubens, dizendo: o que você não sabe o que está falando, tal. Peraí, antes de dizer que alguém não sabe o que está falando, você tem que saber o que você está entendendo. Se você não entende uma coisa, como é que você pode dizer que o outro não sabe o que está falando? Aí fica aquele monte de gente gritando, querendo ter razão, e um velho ditado que diz: casa que não tem pão, todos gritam e ninguém tem razão. Aí fica aquele que tenta provar que ele sabe sim o que ele está falando, e aquele outro que tenta provar que sabe sim o que está entendendo. E no final das contas não se entendem, não chegam a um denominador comum, e fica aquele cisma, aquele racha dentro da religião. Uma religião que era para ser amor, passa a ser discórdia. Não é essa a ideia da Umbanda, criar rachas. Quando eu não concordo com uma coisa que um sacerdote está ensinando, ou um outro adepto,
Eu posso até dizer, não concordei por causa disso, disso e disso, mas não vou ficar xingando. Entendeu? E é uma coisa bastante complicada você ficar emanando juízos sem conhecer a história e a trajetória daquela pessoa que está ensinando aquilo. Se bem que às vezes a pessoa sabe que nem todas as verdades são para todos os ouvidos, e mesmo assim fica ensinando certas coisas para as pessoas, sabendo que elas não vão aceitar. Isso aí os professores têm que tomar cuidado. Aí aqui diz assim, um Exu Marabô é um ser natural de Oxóssi, que sofreu uma queda e uma regressão. Ou seja, quis dizer que é um Exu natural, vegetal, dá a entender que sofreu uma queda, deu uma mancada, foi rebaixado e passou a vir como Exu Marabô, mas era um Exu natural do reino vegetal. Peraí, não é assim, não é que ele sofreu queda, deu mancada, nem pisou na jaca. Ele, para atender os humanos, esses guardiões naturais, eles modificam o padrão vibratório deles. E ao modificar o padrão vibratório, eles sofrem uma queda quântica. Mas essa queda quântica não quer dizer que eles perderam o posto deles de Exu, ou a graduação que eles tinham lá. Eles passaram por uma transformação psíquica, perispiritual e vibracional e energética para poder adaptar a energia deles aos humanos, porque senão na hora de acoplar a energia dele ao corpo e à mente de um médium, ocorre um choque que tanto pode abalar um quanto o outro. Então ele passa por um processo de transmutação adaptativa. Tem todo um processo de ionização, de energias, tal. Leva assim até décadas para o Exu passar por esta modificação. E ele vem para evoluir ainda mais, para dar um salto evolutivo. E não porque foi punido ou perdeu seu status. Ele continua sendo um Exu natural de Oxumaré, o Exu Cobra. O Exu Marabô, por exemplo, aqui, continua sendo um Exu natural de Oxóssi, um Exu do reino vegetal. O Exu Lúcifer continua sendo um Exu natural do reino cristalino e de Oxalá, o Exu Lúcifer. Ele não sofreu uma queda e uma regressão no sentido de ser punido, de estar lascado. Não. Ele passou por uma transmutação, uma modificação adaptativa, psíquica, perispiritual, vibracional, energética, para poder se acoplar ao padrão humano, senão ele é cuspido, ele é expulso da nossa dimensão por uma questão de separatividade natural. Mas não é uma separatividade que rechaça no sentido de nos fazer menos irmãos. Não, é no sentido vibracional. São mundos e reinos diferentes que merecem ser respeitados vibracionalmente. Mas a união de fraternidade é a mesma. Um ser do reino nominal continua tendo a mesma fraternidade, continua sendo ligado energeticamente por laços divinos dentro de um padrão de irmandade normalmente. Não se perde isso. Os seres do reino elemental e nós aqui do reino nominal continuamos sendo irmãos em Deus. Mas eu não posso enfiar o nariz lá no reino elemental e eles pularem para cá se não tiver uma preparação quântica para isso. E eles, para terem essa autorização, para virem trabalhar aqui e se acoplarem nos médios, tiveram que sofrer uma queda e uma regressão. Mas não no sentido hierárquico, não no sentido de perder suas posições divinas ou serem rebaixados. Que isso fique bem claro. Temos um próximo capítulo chamado o simbolismo das linhagens de Exu. Lá nós vamos ver bastante sobre os Exus dos cristais, Exus dos minerais, Exus dos vegetais, Exus do fogo, Exu do ar, Exu da terra e Exu da água. Aí nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Por ora, cabe pararmos por aqui. Algumas pessoas podem pensar, para que eu quero saber disso? Se eu não vou me tornar um sacerdote nem nada. Só quero saber acender uma vela para Exu, entregar um negócio lá no encruzilhada e ser atendido. Bom, se você pensa assim, meus pêsames para você.
Você não serve para ser um bandista nem nada. Engraçado, depois leva nome de macumbeiro e não sabe. Não gosta, né? De levar. Não se atém a nenhum fundamento, não sabe explicar nada do que está fazendo, só sabe acender as velas lá, um monte de charuto, botar comida para os espíritos e um monte de guia no pescoço, não sabe o fundamento de nada. Se você quer ter respeito, você precisa se respeitar também. E evoluir, estudar, se aprimorar é uma forma de respeitar. Eu não estou aqui querendo dar uma de bonzão, nem de dono da verdade não, viu? Eu não sei de nada. O pouco que eu sei, eu divido, não é para se exibir. É porque eu gostaria que também compartilhassem comigo aquilo que sabem. O que eu quero de bom para mim, eu desejo para o meu próximo. Por isso eu divido o pouco que sei. Lembrando que todo ponto de força tem seu fator irradiador e absorvedor. Seja um ponto riscado, uma imagem cruzada, uma vela que você acenda, um altar, ele tanto irradia quanto absorve. E é preciso dominar essas questões básicas para ter êxito nos seus trabalhos. Eu conheço gente que faz despacho que pega metade da encruzilhada, tem até que desviar o trânsito para os carros passarem. E ainda assim não logram êxito. Enquanto há pessoas que riscam ponto, acendem uma vela e conseguem alcançar os objetivos com muito mais facilidade. Aí você fala, como é aquele que fez um despacho que do tamanho do mundo não obtém resultado, é aquele que acendeu uma vela só e riscou um ponto, ou cantou um ponto e acendeu uma vela e já alcançou. Porque sabe lidar com as questões básicas da magia, do encantamento, tem os fundamentos direitinho, sabe chamar as entidades na hora certa, no momento certo, no dia certo do mês, na fase certa da lua, sabe direitinho, conhece os fundamentos das coisas, conhece o fator absorvedor e irradiador de cada ponto de força, enquanto o outro só sabe arriar um monte de coisa lá e muitas vezes nessa situação nem atrai exatamente as entidades que ele achou que estava atraindo, atrai um bando de quiumba e rabo de encruzo para comer a oferenda dele lá e depois ficar dando risada pelas costas. Então, respeite a si próprio, estude, busque conhecimento. Tem gente, quando a gente vai indicar uma leitura, só falta vir com 4 pedras na mão, não gosto de ler. Mas não gosta de ler, pelo menos participe de uma palestra, sabe? Busque conversar com quem sabe das coisas. Fique fazendo suas coisas de cabeça aí, ou porque viu alguém fazer, vai, corre e faz igual. Não é assim não. Estude, se qualifica. Um livro desse aqui não é caro. Tem gente que acha até em sebo, num preço bastante módico. Então, se aprimore. Mas eu leio esses livros aí, não entendo nada, as coisas ficam mais confusas para mim. Entre em contato com alguém que sabe. Troque conhecimento, troque informação. Nós estamos na era da comunicação. Sabe? É isso que às vezes dá desgosto nas pessoas. Porque estamos na era da comunicação e as pessoas não se comunicam. Quando se comunica é para falar besteira, para jogar conversa fora. Não é a ideia da era da comunicação, não é isso não é futilidade. Quando falo em era da comunicação, é que as pessoas interajam e coloquem a comunicação em ação. Coloque o comunicar em ação. Comunicar o quê? Comunicar aquilo que é útil, aquilo que é importante, aquilo que é vital, aquilo que é bom, aquilo que é produtivo, aquilo que qualifica a sua vida. Porque se a sua vida não tiver qualidade, você vai se desgastar enormemente para fazer uma coisa que às vezes com o mínimo esforço conseguiria fazer. Então eu me despeço aqui de vocês por hora, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Eu sou Hernando de Oxóssi Choroquê, desejo que Deus lhe abençoe enormemente, a você, sua família, sua vida, seu trabalho, sua caminhada. Siga na paz, na luz, na unidade do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.